chamar aqui o Marco Gomes, fundador da Bubox, que está desenvolvendo um sistema alternativo aí para venda de mídia, né? Boa tarde, meu nome é Marco Gomes, eu fui chamado para falar sobre a evolução do espaço publicitário na web. É engraçado porque a última vez que eu estive aqui nesse palco, aqui no microfone para falar, estava ganhando um prêmio de Geek do Ano. Para quem não sabe, Geek do Ano é basicamente o cara que ficou o ano inteiro sem namorada, então acho que dessa vez vai ser bem mais produtivo. Então, eu tenho 22 anos, sou programador, como eu falei, Geek do Ano. Sou cofundador e diretor de tecnologia da Bubox, sou do Gamo, uma cidade do Distrito Federal, esses são 2 contatos, quem quiser saber mais. A gente vai falar sobre a publicidade na internet em 3 momentos. Então, a gente vai falar sobre ela quando ela surgiu. Eu vou falar pouco sobre a minha empresa, então vou falar mais sobre o processo inteiro. A gente vai falar nos anos 2000, que é quando surgiu, mais ou menos, quando o Google adquiriu a empresa que fez os links patrocinados. Então, é um novo modelo que surgiu com a internet. E um terceiro momento, que é o momento que nós estamos agora, que tem coisas muito modernas acontecendo. A gente vai tratar segundo 5 características: formato, contexto, controle do espaço, negociação e precificação. São 5 características que eu peguei da publicidade na internet para poder a gente estudar melhor e verificar esses 3 momentos, quais foram as diferenças. Então, vamos lá. Primeiro, quanto ao formato. Quais são os formatos da publicidade na internet nesses 3 momentos? Então, quando ela surgiu, era um formato de restrito. Você tinha que competir, porque o espaço era como espaço na publicidade offline. Então, você tinha que competir por espaço. Aí você tem aí um caso dos benditos pop-ups que surgiram nessa época, porque o espaço era bidimensional. Então, pelo espaço ser bidimensional, você tinha que dividir espaço, isso aí é um grande portal. Você tinha que dividir espaço entre o conteúdo e o anúncio. Isso aí é um caso que foi tirado essa semana ainda de screenshot de um grande portal. Então, pelo espaço ser bidimensional, você tinha que dividir o espaço entre conteúdo e anúncio, mas nos anos 2000 surgiu um novo formato interativo. O formato interativo, ele surgiu da web e ele aprendeu com a web. Então, você tem links, que é uma coisa especificamente da web, você tem vídeos, você tem jogos, e tudo isso surgiu com a web, lá na web 1.0 ainda. Links é uma coisa específica da web. E com isso a publicidade viu e aprendeu a usar isso para a internet, para veicular propagandas. Então a gente tem um caso de um joguinho, é um advert game, é um jogo casual muito rápido. Você usa o seu teclado, é um pitfall, e aí quando você chega no carro, o carro passa todos os obstáculos sozinho e tal. Então o objetivo aí era comunicar que o carro passa os obstáculos e qualquer coisa virou diversão. Isso é um fruto da web. E aí veio o momento atual. O momento atual é publicidade inovadora. O que é a inovação? Toda vez que o usuário vê uma propaganda, ela está diferente, ela se comporta de maneira diferente. Então, você tem, por exemplo, aí esse é um dos produtos da minha empresa, a publicidade deixa de ser bidimensional, e as coisas podem ter mais N dimensões, porque na internet não tem essa necessidade de você dividir espaço. Você cria espaço adicional, não tem físico. Você pode colocar uma layer adicional de conteúdo, depois outra layer adicional, camada adicional de publicidade e outra de vídeo, enfim. Essa aí é uma camada adicional. Quando você clica na palavra MacBook, sobe essa barra com anúncios. Se você não quer ver os anúncios, clique em minimizar, a barra desce e o usuário só vê o que quiser. Um outro formato, vamos lá, computador, é um videozinho, interatividade. Antigamente existia muito esse limite entre online e offline. Hoje as coisas não precisam ter limite. Isso aí é um caso muito moderno, muito novo assim, desse ano, de cartões de beisebol. E aí você pega o cartão de beisebol, coloca na frente de uma câmera, num site comum, sem computador especial, sem nada, só uma câmera, ele aparece um jogador. E o mais interessante, além de aparecer o jogador, você pode usar isso para jogar. Sem áudio. E aí você aperta os botões lá do teclado, joga. Isso é um caso
claro de não ter limite, não precisa ter limite entre online e offline, uma coisa recente, que a publicidade aprendeu recentemente. Vamos à segunda característica, contexto. Como é o contexto na publicidade lá, quando surgiu? Era massificado. O que é isso? Você pegava o seu anúncio e colocava no maior veículo possível, e colocando ela no maior veículo possível, muitas pessoas iam ver, você ia ter algumas conversões. Já até foi falado aqui pela apresentação do Buscapé, nos anos 2000 surgiu a segmentada. O que é? Você pega um público-alvo de um site, você pega um site, estuda o público-alvo dele. Estudando o público-alvo, você descobre que os visitantes daquele site têm, em média, 25 anos, são homens, moram na cidade de São Paulo, são formados ou não são formados. A partir disso, você vende aquele público-alvo, que é uma massa estatística. Vendendo uma massa estatística, você está vendendo ali a maior parte das pessoas que visitam aquele site, mas você não está vendendo todo mundo. Na web atual, isso não é necessário. Na web atual, você pode saber o que cada usuário está fazendo, quem ele é e como ele é, se ele é homem, se ele é mulher. Então, por exemplo, um caso clássico que eu conto é... Por exemplo, você quer vender anúncios para o programa para crianças. Então, você vai anunciar na TV, no programa da Xuxa, de manhã. Na web, você não precisa anunciar no YouTube da Xuxa. Você pode descobrir, por exemplo, a partir do cadastro daquela pessoa, que ela é uma criança, e só anunciar no YouTube da Xuxa para as crianças. Para os adultos, você anuncia outro produto ou outra coisa que seja voltado para adultos que estão vendo programas de criança. Então, na web, você não precisa vender massa estatística. Você pode vender cada usuário, porque você sabe o que cada usuário está fazendo, qual é o computador dele, onde ele está, e existe poder computacional para isso. Então, a gente tem outro caso de um outro produto que a minha empresa produz, que são anúncios contextualizados. Você tem um conteúdo do Batman, do filme do Batman, e abaixo você tem produtos que o usuário pode comprar do filme do Batman. Outro caso, falando sobre criação de produtos, sobre produtos inovadores, produtos arrasadores, vários anúncios de vários livros. Então, o produto está contextualizado segundo o conteúdo, especificamente para aquele conteúdo, segundo o que aquele conteúdo está falando. Outro caso, criado pelo Google, que é inclusive um caso que consta no livro do Longtail, que é: o usuário está procurando sobre bola de basquete, vamos oferecer bola de basquete, não vamos oferecer, sei lá, software ou qualquer outra coisa não relacionada. Então, ali você tem produtos anunciados de bola de basquete do lado de uma busca e de imagens. Terceira característica, controle de espaço. Quem controla o espaço dessa nova publicidade? No período inicial, quem controlava era o anunciante. Por quê? No período inicial, o marketing na internet era exatamente uma analogia do marketing offline. No offline, quem controla é o anunciante, o veículo vende espaço para o anunciante